fazer a leitura da última página. Hoje o texto, que a espiritualidade mandou para a gente foi sobre fraquezas. Quando nos entregamos às nossas fraquezas, não conseguimos ver nenhuma luz no final do túnel. Não conseguimos enxergar que toda caminhada é longa, nem sempre suave. E se não lutarmos contra o desânimo, a preguiça, e não formos buscar nossa força interior, fica difícil qualquer ajuda externa. Só enxergamos sombras encobrindo a luz. Qualquer pequeno empecilho se torna um monstro intransponível em nossa vida, minando toda a nossa força. Esse monstro tem um nome, é negatividade. E quanto mais deixamos ele crescer, mais será a nossa luta para derrotá-lo. O ideal é não deixarmos ele se aproximar, nos mantendo sempre alertas e confiando sempre que, por pior que seja a situação que nos encontramos, para tudo há uma solução. Com fé, iremos transpor os obstáculos. A espiritualidade jamais abandona seus filhos. Que assim seja, graças a Deus. Cabe agora apresentar nosso digníssimo palestrante hoje, nosso querido irmão Zé Henrique, que está sempre aqui, que já é da casa, né? A gente adotou ele aqui, porque ele estava menor abandonado, então a gente acabou adotando, tá? Então, com vocês a palestra. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Mas que boa noite, xoxo. Boa noite! É a meditação, melhorou, né? Meditação que abaixou. Então está explicado. Sempre uma alegria, sempre uma renovação, sempre uma proposta. Trazer aqui a doutrina espírita e seus fundamentos para que ela possa penetrar em nós, implementando valores, sobretudo, e aí nós vamos alçando postos gradativamente, embora estejamos condicionados em algumas sombras ainda do passado, que não raro faz com que derrapemos no caminho evolutivo, mas o importante não é evitar a derrapagem, porque é muito difícil. O importante é reconhecê-lo. E a partir do momento que reconhecemos, vamos criando a profilaxia, a prevenção, nos vigiando nossos pensamentos, nossos sentimentos ainda meio atrabiliários, quer dizer, irascíveis, irritáveis. Pois é, mas assim somos nós. Bom, hoje vamos falar de um assunto, é até um assunto discursivo, porque eu resolvi trazer este assunto, dada a conturbação, as pessoas às vezes realmente não entendem o significado da fatalidade e até dos pressentimentos. Vamos dar aqui um exemplo. Antes de encarnar, está no Livro dos Espíritos, nós fazemos as escolhas das provas. Inclusive aonde vamos encarnar, em que família, em que circunstâncias. Então é dado ao espírito fazer a escolha. Claro, tem que haver uma concessão do mundo espiritual maior, porque tudo em verdade se direciona, se converge para a evolução. Então a espiritualidade concedendo, nós vamos reencarnar. E as provas físicas, muitas nós escolhemos, que não quer dizer fatalidade. Poderíamos até utilizar este tema. Aquilo ali foi uma fatalidade. Eu passei debaixo daquela marquise e caiu um objeto que me machucou. Foi uma fatalidade? Não deixou de ser. Será que não escolhemos isso para o nosso crescimento?
Mas, em verdade, a fatalidade, na acepção da palavra, é o momento da morte. Mas também entra uma outra ideia, uma outra concepção. Muitas vezes não escolhemos provas e, ante as nossas imprevidências, nós aceleramos e nos expomos até a desencarnação. Isso, obviamente, está ligado ao livre-arbítrio da criatura. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Eu não reencarnei para ser um tabagista. No entanto, eu faço essa escolha e abrevio a minha existência. Não deixou de ser uma fatalidade, o momento da morte, da desencarnação? Deixou. Mas eu programei isso no mundo espiritual? Não. Então, são variáveis essas informações. E os pressentimentos? O nome já está a dizer, pré-sinto. É a voz do instinto, é aquela intuição que temos para realizar algo e de repente não realizamos e vamos sofrer com isso? Até uma prova física, olha, não passe por ali, mas eu teimosamente vou passar. Isso está programado? Não. E ao passar por ali eu posso sofrer algum dano? Posso. Então vejam como há uma flexibilidade interpretativa nessa questão da fatalidade e dos pressentimentos também. Muito bem. Eu extraí a palestra de hoje da Revista Espírita, em que eu dou cursos para vários locais, inclusive para Portugal, porque é uma revista pouco lida. Meus irmãos, aquilo é um manancial de conhecimento. Muitas coisas que estão na Revista Espírita não estão na codificação. São 12 volumes que, creio eu, todos deveriam, pelo menos, ler. Porque é um manancial de estudos, de aprofundamentos interessantíssimos. Eu estou até descobrindo muitas coisas no curso das minhas apresentações. Eu faço a Revista Espírita para Portugal, para o Pestalozzi aqui de Friburgo, para Iguaba Grande, no estado do Rio de Janeiro. E são assuntos muito interessantes que acrescentam no nosso conhecimento doutrinário. Então, eu extraí este capítulo da Revista Espírita, de 1858, a primeira revista das 12. E esse título, A Fatalidade e os Pressentimentos, as instruções foram dadas nada mais, nada menos do que por São Luís. São Luís era questionado pela equipe de Kardec, pelo próprio Kardec, e São Luís, então, deu as respostas. Vamos ver, porque é muito interessante isso que eu vou passar para vocês. Kardec diz: um dos nossos correspondentes nos escreveu o que segue, ou seja, aquele que se correspondia com Allan Kardec. Então, esse correspondente falou o seguinte: no mês de setembro último, uma embarcação leve, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida por um tempo agitado e pela noite. O barquinho só sobra, ou seja, naufraga, e das 8 pessoas que o tripulavam, 4 perecem, 4 desencarnam. As outras 4, entre as quais eu me encontrava, fala-nos o correspondente, conseguiram se manter sobre a quilha do navio, conseguiram ali se segurar. Permanecemos toda a noite nessa horrível posição, sem outra perspectiva do que a morte, aguardando a morte a qualquer momento, que nos parecia inevitável e da qual experimentamos todas as angústias.
Eu nunca passei por essa experiência nesta encarnação, mas quem passou sabe perfeitamente bem que, diante de um perigo, de uma perspectiva de morte, nós somos tomados por um terror, por uma angústia. Ainda não sabemos lidar com a morte, essa é a grande realidade. Até pela nossa condição de preservação, de conservação. Ao amanhecer, tendo o vento nos levado à costa, o bendito vento, podemos ganhar a terra a nado, nadar ou chegar à terra. E o correspondente então pergunta: por que nesse perigo, igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram, dos 8? Anotai que, por minha parte, é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente. E quase nas mesmas circunstâncias. Então, vocês estão vendo aí, né, que essa criatura certamente escolheu essas provas. Para quê? Fica essa pergunta. Para ele crescer em virtudes, se resignar, ter paciência, ter tolerância. Muitas provas nós escolhemos com este intuito de desenvolvermos virtudes que não desenvolvemos em outras encarnações. Nos faltam ainda tantas virtudes. Espíritos escolhem. Está claro aqui uma criatura que passou por 7 perigos idênticos. Aí ele diz aqui, sou verdadeiramente levado a crer que mão invisível me protege. E aí ele questiona-se: o que fiz para isso? Não sei muito. Sou sem importância e sem utilidade neste mundo. A gente denota aqui uma baixa autoestima, uma autodepreciação dele com ele mesmo. Eu não tenho utilidade neste mundo. Tem uns que dizem assim: eu sou 0 à esquerda. Meu Deus, isso é terrível. E não me gabo de valer mais do que os outros. Longe disso. Havia entre as vítimas do acidente um digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que não é daqui, que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade, diz ele, me parece ter um grande papel no meu destino. Então ele já considera isso uma fatalidade, ele não desencarnou. Os espíritos nelas não estariam para alguma coisa? Seria possível ter por eles uma explicação a esse respeito? Perguntando-lhes, por exemplo, se são eles os espíritos, vamos prestar atenção nisso, que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam? Acho que normalmente a gente tira essa conclusão. Meu Deus, quase fui atropelado. Será que eu não fui empurrado pelos espíritos? Porque não estava na minha hora? Não era fatalidade? Na acepção da palavra, fatalidade é a morte? E a tal da bala perdida? A gente usa muito a bala perdida, ou é a bala achada. Será que aquela bala que passou perto de mim, ela não foi afastada pela espiritualidade? Eu vou agradecer, sobretudo, essa intervenção espiritual? Podia ter sido pior aquele acidente? Não é assim que normalmente nós elucubramos e concluímos? Vocês vão ver as respostas. É assim que os espíritos atuam, materialmente falando, sabendo o que eles podem atuar materialmente? Vamos mais à frente para responder essas dúvidas. Conforme o desejo de nosso correspondente, fala-nos Allan Kardec, dirigimos as perguntas para o espírito de São Luís, que participou da codificação, nós sabemos, um espírito muito qualificado e que gosta de se comunicar conosco todas as vezes que há uma instrução útil para dar.
Muito bem, então vamos ver aqui as perguntas que Kardec e a equipe fez para São Luís. Vamos prestar atenção. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é o espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta? Vocês já mais ou menos estão imaginando, né? Será que as respostas estão de acordo, consentâneas? Então, quando um perigo ameaça alguém, é um espírito que vai dirigir você para esse perigo? E quando dele escapa, é outro que o afasta? Vamos ver a resposta de São Luís, que é muito importante. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Ou seja, a maioria, não vamos falar aqueles espíritos ainda muito selvagens, rudimentares, com encarnações compulsórias, não. Estamos falando mais ou menos da nossa condição. Nós escolhemos as provas. Escolhendo-a, se faz uma espécie de destino, está destinado, que não pode mais conjurar, não pode mais mudar, uma vez que a ele está submetido. São Luís diz, falo de provas físicas, aquelas que escolhemos de passar por determinadas situações e até a morte, até a desencarnação. Considerada, na acepção da palavra, como a verdadeira fatalidade. Agora, conservando o espírito no seu livre-arbítrio, que é sempre respeitado, sobre o bem e o mal, ele é sempre o Senhor para suportar ou repelir a prova. Então está bem claro aqui, segundo a resposta de São Luís, ele está se dirigindo às provas físicas que nós escolhemos. De resto, o espírito tem seu livre-arbítrio. Diante de quaisquer provas sobre o bem e o mal, o espírito pode suportar aquela prova ou pode repeli-la. Ou seja, não é uma prova física. Agora, prestemos atenção. Um bom espírito, vendo-o enfraquecer, que é bastante comum, né? A gente desanimar, são tantas lutas, são tantas dificuldades, nos dias de hoje, então o bom espírito, nos vendo enfraquecer, ele pode vir em nossa ajuda. Principalmente se orarmos. Mas ele não pode influir sobre ele de maneira a dominar a nossa vontade. Ou seja, ele pode nos influenciar, ele pode nos intuir, mas nunca dominar a nossa vontade. Então, aqueles que pensam que até no processo de subjugação é a ascendência do espírito que comanda aquele que está influenciando, e onde fica o livre-arbítrio nisso? É importante refletirmos sobre isso. O espírito, ele influencia, dominar não. Por isso eu não gosto do termo que é muito utilizado no meio espírita, na mediunidade, de incorporação. Porque não há incorporação. Ele não toma o seu corpo. Aí Lamartine Palhano Júnior, excepcional estudioso da mediunidade lá do Espírito Santo, que já desencarnou, ele usa um termo mais empolado. Ele fala psicopraxia. Em verdade, é psiquismo com psiquismo, e não tomar um corpo. Agora, um espírito mau quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo, pode amedrontá-lo. Ação negativa de um espírito. Mas volto a repetir, a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todo entrave. Então, há influência positiva
e há influência negativa. As nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Por que é importante ressaltarmos isto? Companheiros, nós somos espíritos imperfeitos, mas já compreendemos, já entendemos o nosso status espiritual. E nós temos que lutar ante as nossas tendências, nossas predisposições. Hoje, principalmente, no dia atual, nos dias atuais, tudo requer vigilância para que a gente possa se inteirar das situações e não sermos levados de roldão, como acontece com muita frequência. Então nós precisamos elevar a nossa condição, elevar o nosso patamar, né? Agora está muito famosa essa palavra, patamar. Elevar o patamar. Porque não vai haver conexão com a espiritualidade inferior. Isso é uma questão energética. Vocês conhecem o ditado que diz o seguinte: o que vem de baixo não me atinge? Exatamente. Eu vejo pessoas, às vezes, preocupadas com determinadas coisas. Eu falei, eleve teu pensamento. Conecte-se com Jesus, com a espiritualidade. Eles vão atender o seu pedido para o teu livre-arbítrio se expandir, se ampliar e, consequentemente, você decidir. Questão 2. Quando um homem está no ponto de perecer por acidente, ou seja, desencarnar, me parece que o livre-arbítrio nisso não vale nada. Pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca esse acidente, prestemos atenção nisso, é um espírito que provoca esse acidente, que dele é de algum modo o agente, e no caso em que se livra do perigo, se um bom espírito veio em sua ajuda. Então já estamos entendendo que uma criatura pode estar no momento de perecimento por um acidente, mas não quer dizer que ele vai desencarnar. A não ser que isso tenha sido uma real escolha do espírito. Temos que fazer essa diferença. Aí, Kardec pergunta para São Luís: é um mau espírito que provoca esse acidente, do qual ele é o agente? Ou no caso em que a criatura se livra do perigo, se é um bom espírito que vem em sua ajuda? Vamos ver a resposta de São Luís. O bom espírito ou o mau espírito não pode senão sugerir bons ou maus pensamentos, segundo a sua natureza. Então, a influenciação é através do pensamento. Isso é bastante claro. Sabem por quê? Porque tudo é o espírito. Eu vejo isso com muita frequência no meio espírita. Foi o espírito. Fui obsidiado. É ou não é? Sabem o que significa isso? Algo bastante comum em nós, psicologicamente falando, que é transferência. O outro é o culpado, o outro é o vilão, o outro que me prejudicou, o outro que me tirou do sério. Ou será que sou eu que saí do sério? Perfeito? Então a gente está sempre a apontar. Isso aí chama-se projeção, transferência. Nós temos que encontrar um bode expiatório para sermos o quê? As vítimas. Se eu sou a vítima, eu não sou culpado. O culpado é o outro. Então temos que entender isto. Os espíritos nos sugestionam. O acidente está marcado no destino do homem. Quando a tua vida é posta em perigo, trata-se de uma advertência que tu mesmo a desejaste. Escolha de provas. A fim de te desviares do mal
e te tomares melhor. Vejam que coisa interessante isso. Então é uma escolha que o Espírito faz antes de encarnar. E isso é uma advertência diante de um perigo. E aí vai ter a sugestão de um Espírito bom, te animando, te propelindo a tomar uma atitude correta, ou ficaremos às expensas dos espíritos negativos. Quando tu escapas deste perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, para que a criatura se torne melhor. Passamos por um perigo dantesco, e aí então, vamos entrar em reflexão. Meu Deus, eu escapei disso, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar, eu preciso ser uma criatura do bem. Escolha feita pelo Espírito, para que este processo se desenvolva sempre virtuoso, sempre para adquirirmos virtudes das quais não temos, principalmente a paciência, a resignação. Agora, o mau espírito sobrevindo, e aqui São Luís faz uma observação. Eu digo mal, subentendendo que o mal ainda está nele. Um dia deixará de estar. Pensas que escaparás do mesmo modo de outros perigos. Ou seja, eu passei por esse, vou passar por outros. Muitas vezes sua influência espiritual. E deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Então vejam aqui essa nuance, essa diferença de uma influência positiva para que a criatura entenda, compreenda, principalmente porque ela escolheu, e o mau espírito. Bom, já que você escapou de uma situação, você vai escapar de outra. E as paixões vão continuar. Pergunta 3. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossas vidas seria, pois, ainda o efeito do nosso livre-arbítrio? Ou seja, a fatalidade que preside os destinos materiais de nossas vidas pode ser o efeito do nosso livre-arbítrio? São Luís respondeu: tu mesmo escolheste tua prova. Quanto mais ela é rude, melhor tu a suportes, mais tu te elevas. Estão vendo aí essa conotação? Quanto mais a prova é rude, mais a criatura suporta, mais a criatura se eleva. Então ela fez a escolha, está aqui, tu mesmo escolheste tua prova. Fez. Com que sentido? Com que objetivo? Com que finalidade? Suportabilidade, paciência, aceitação. Até porque a criatura, ela traz isso, é a voz do instinto, uma espécie de pressentimento de que ela deva suportar, e aí também a influenciação espiritual positiva. Aqueles que passam sua vida em abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Aqueles que passam nessa vida abundante, a pseudo-felicidade, felicidade externa dos prazeres momentâneos, vaporosos, são espíritos frouxos que vão estacionar. Assim, o número dos infortunados sobrepuja em muito o dos felizes desse mundo. Interessante essa colocação, porque temos que entender o real sentido da felicidade. A felicidade não é a felicidade momentânea, que se evapora, que se esfuma, impermanente das coisas obtidas, que daqui a pouco essas coisas se evaporam, somem.
essa não é a felicidade. Por isso que o egoísta, ele está sempre a buscar a felicidade externa para suprir suas necessidades, que jamais irão suprir. E como não suprem, o que o egoísta faz? Quero mais. Isso é pouco. Não é assim que funciona? É inestancável. E quanto mais ele busca, mais ele sofre. É o que chamamos de vacuidade existencial. É o vazio existencial. Porque a felicidade é da alma. É da alma que cresce. É da alma que evolui. É da alma que ama. É da alma que pratica as leis de Deus. Então, esses são os infortunados predominantes, tendo em vista que os espíritos procuram, em maior parte, a prova que lhes será a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das grandezas e das alegrias, que em verdade não são alegrias, são euforias, das conquistas materiais, por exemplo. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria isso senão pela ausência da dor. Então, o nosso querido São Luís está a nos mostrar que quando a vida flui da maneira que desejamos, materialmente falando, ou seja, tudo está acontecendo como eu quero, como eu desejo, vai chegar uma hora que isso vai gerar perturbações. A vida agitada, as contrariedades pouco aceitas pelas criaturas, porque as criaturas querem o quê? Que tudo funcione do jeito delas. E aí eu me lembro aquela frase do Chico, que eu gosto muito: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Não é como a gente quer, é como tem que ser. Então a criatura se ilude. Isso é um apego. E o apego é uma ilusão. Eu sempre digo isso: nada nos pertence, nem nós nos pertencemos. Nós somos de Deus. Eu só não discuto com o materialista, né? Porque para eles não existe Deus, tudo é obra do acaso. Aí não tem nenhum tipo de diálogo. Mas os deístas, os que acreditam em Deus, têm que raciocinar a esse respeito. Temos que seguir as leis traçadas pelo Pai. Mas, diz aqui São Luís, é a ausência da dor. A bendita dor, que realinha, que reajusta a criatura. Não há outro caminho. Não estou fazendo absolutamente apologia da dor. Eu não gosto de fazer apologia da dor. Mas a dor é necessária. Eu pergunto, qual a criatura que se reforma, que se transforma sem a dor? Está tudo correndo às mil maravilhas, o dinheiro entrando, família bem constituída, tudo está fluindo, tenho bens, gozo a vida. Até o momento que a adversidade vai chegar, a doença vai chegar, a idade provecta vai chegar, os sofrimentos vão acontecer, até em virtude disso tudo. Então nós carecemos da dor. Como diz Leon Denis, a dor aperfeiçoa, a dor educa e a dor nos sensibiliza. Aí na questão 4, dirigida a São Luís. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa sobre uma ponte, essa ponte se desmorona. O que impeliu o homem a passar nessa ponte? Belíssima pergunta, né?
O homem passa por uma ponte e ela desmorona. Foi escolha? Certamente foi escolha desse espírito. Mas o que impeliu o homem a passar nessa ponte? Resposta de São Luís. Quando um homem passa sobre uma ponte que deve se romper, não é um espírito que o conduz a passar nessa ponte. Vamos tirar essa ideia. Tudo são os espíritos. É um obsessor que fez o meu filho passar por aquela ponte. É natural que a gente encontre um culpado. E São Luís foi muito claro aqui. Não é um espírito que o conduz a passar nessa ponte. O que é? É o instinto. O seu destino, porque ele fez essa escolha, que para lá o leva. Então ele vai instintivamente. Ele tem o pressentimento que chegou o momento da desencarnação dele, que ele escolheu. E assim as coisas acontecem. E aí, não satisfeito, Kardec pergunta: e que fez desmoronar a ponte? Será que os espíritos mexeram nas ferragens, na textura da ponte? Por que a ponte desmoronou? Vamos ver a resposta de São Luís. As circunstâncias naturais. Era uma ponte que já estava, como diz o outro, pronta para se romper. A matéria tem nela as suas causas de destruição. No caso do qual se trata o espírito, tendo necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza, a matéria, para derruir aquela ponte, para gerar uma dificuldade de se manter, ou seja, o próprio envelhecimento da matéria. Então é um elemento estranho à sua natureza. Para mover as forças naturais, recorrerá antes à intuição espiritual. É a criatura que intui, que pressente, porque fez uma escolha e que ele, a própria voz do instinto, o empurra intuitivamente para aquela ponte. Aqui São Luís dá uma complementação bem interessante. Assim tal ponte adiante se rompe. A água tendo desconjuntado as pedras que a compõem, a ferrugem tendo corroído a corrente que a suspenda, o espírito, digo eu, ensinará antes ao homem para que passe por essa ponte, do que fazer romper uma outra sob seus passos. Então, é aquela voz do instinto, em que o espírito, então, influencia, já que chegou o momento daquela ponte desmoronar e aquela criatura está passando por ela. Aliás, tendes uma prova material do que eu adianto. Qualquer acidente que chegue sempre naturalmente, quer dizer, de causas que se ligam umas às outras, que se conduzem insensivelmente. Tomemos um outro caso, nova pergunta, no qual a destruição da matéria não seja a causa do acidente. E aqui dá um exemplo. Um homem mal intencionado atira sobre mim, a bala me roça, não me atinge. Foi um espírito benevolente que desviou a bala? Pergunta feita a São Luís. Resposta: não. Não estava na programação, ele não fez essa escolha. A pessoa provavelmente não mirou bem. Tudo isso, mas não é um espírito que desviou a bala. Muita gente pensa assim, não, espiritualidade superior desviou a bala. Absolutamente não. E os espíritos podem nos advertir diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Agora é uma advertência ao perigo. Uma mulher saía de sua casa e seguia pelo boulevard. Boulevard, aquelas avenidas largas, floridas. Uma voz íntima lhe diz: vai-te, retorna para a tua casa.
Ela hesita. Olha o livre-arbítrio aí. A mesma voz se faz ouvir várias vezes. Então ela volta sobre seus passos. Mas, reconsiderando-se, ela se diz: que vou fazer em minha casa? Não ouviu a voz, não ouviu a advertência, não ouviu a intuição dela sair. Por que voltar à minha casa? É sem dúvida um efeito de minha imaginação ter que voltar em casa. Então ela continua o seu caminho. A alguns passos dali, uma viga que se soltou de uma casa atinge-lhe a cabeça e a derruba inconsciente. Ela não desencarna. Qual era essa voz? Não foi um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? São Luís respondeu: a voz do instinto, a intuição. Aliás, diz ele, nenhum pressentimento tem tais caracteres. O pressentimento é algo bem vago, eu pressinto. Já a voz do instinto, a intuição, é uma coisa mais consistente. O instinto fala mais forte. Que entendeis pela voz do instinto? Perguntou Kardec. Resposta de São Luís: entendo que o espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento de todas as fases da sua existência, todas. Quando estas têm um caráter saliente, delas conserva uma espécie de impressão no foro íntimo. E essa impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se um pressentimento. Então, a criatura pressente que algo vai acontecer em sua vida ou na sua família. Mas o Espírito sabe exatamente de todas as fases da sua existência. E aqui Kardec faz uma anotação, que essas explicações reportam-se à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral será tratada, diz Allan Kardec, de modo mais completo no Livro dos Espíritos. Mas vamos trazer aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos, praticamente em conformidade com o que lemos e estudamos nesse momento através de São Luís. Está lá na Lei de Liberdade, terceira parte, capítulo 10º, que nos fala da fatalidade. Questão 851 de O Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? E a espiritualidade respondeu para Allan Kardec: a fatalidade existe unicamente pela escolha. Se o espírito fez essa escolha, haverá uma fatalidade, que pode até ser a desencarnação, na acepção da palavra. O espírito faz as escolhas. Todos nós aqui presentes escolhemos. Costumo dizer que ninguém cai de paraquedas naquele lar, naquela família, naquela comunidade. Tudo são escolhas. E com que sentido? Qual a realidade disso? Para nos avantajarmos no caminho, lidando com aquelas criaturas que prejudicamos no passado, reencarnam no mesmo lar. Daí as dificuldades que muitos encontram dentro de seus lares. Os espíritos chamam o cadinho do lar. Cadinho é aquele recipiente onde se processam combinações químicas em altíssimas temperaturas. Tudo dentro do lar ferve. Por que ferve? Claro que existem as identificações, as simpatias espirituais, espíritos que se amaram,
reencarnam no mesmo lar para se amarem mais, desenvolver o amor. Mas tem uns que são complicados. A gente chama a ovelha negra da família, né? De repente somos nós as ovelhas negras, né? Mais uma vez a gente está acusando. Mais uma vez a gente está projetando. Encontrar um culpado. Mas realmente, dentro do lar, escolhas que fizemos para que a gente ame, ou pelo menos respeite e tolere os adversários do passado. Vocês já pensaram, se todos soubéssemos que aquele irmão nos assassinou em outra existência, ou nós o assassinamos? Como que seria o convívio? Por isso o beneplácito, como dizem os espíritos, do esquecimento. Mas existe, a gente sente isso, uma repulsa, uma repugnância entre criaturas que habitam o mesmo lar. Então a fatalidade é a escolha do espírito desta ou daquela prova para sofrer e crescer com o sofrimento. E escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, está destinado, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. E os espíritos responderam mais uma vez: falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, a questão da fatalidade é uma questão voltada para as provas físicas, que fazemos escolhas. É importante realçarmos isto. Quanto às nossas tendências, predisposições, que caracterizam o quê? As nossas personalidades. São escolhas também que fazemos. As tendências que trazemos. Uns são mais irascíveis, outros são mais calmos, outros são mais vingativos, outros perdoam mais. São as diferenças. Por que trazemos essas tendências? Para colocarmos em prática, para desenvolvermos valores. Olha a beleza da encarnação. Por isso, é incompatível, é inconcebível uma única existência. Como chegarmos à perfeição? Quando lemos a Bíblia, Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Como alcançar, atingir esta culminância, pergunto eu, da perfeição? Numa efêmera existência. E faço uma outra pergunta. E aqueles que têm desencarnações ditas prematuras? E uma criança que nem nasce? Morte intrauterina. Eu pergunto isso, às vezes num diálogo saudável, com o irmão que eu respeito, seja católico, seja evangélico. Eles não respondem. Eles se enrolam todos. Não é bem assim, porque cada um tem um destino. Quer dizer que o destino dele era morrer dentro do útero da mãe. E para onde vai esse espírito? Volta para Deus. Mas como voltar para Deus? E eu? Vou para o inferno? Vou para o purgatório? Estou aqui sofrendo? Passando por dificuldades? Em todos os âmbitos? Como traçar isto dentro da lei de igualdade? Então esse Deus não é igualitário. Eles não têm argumentos. E o pior é que muitos aceitam, entendem, compreendem, mas, como diz o velho ditado, não dão um braço a torcer. Um amigo meu estava conversando, isso a título aqui de esclarecimento, com uma freira aqui de Friburgo. E aí, nesse diálogo, não foi comigo, a freira virou-se para o meu amigo e falou: sabe de uma coisa? Eu acredito na reencarnação. Aí meu amigo perguntou para ali: e o que a senhora está fazendo aqui nesse hábito
Fala, meu amigo, tirar isso é muito difícil. Tirar o hábito é muito difícil. Mas é um espírito que aceita, logicamente, coerentemente, a reencarnação. Então, meus amigos, nós nascemos com tendências, predisposições, caracteres, temperamentos. Isso compõe o que chamamos de personalidade, que é um ramo da individualidade, onde estão as nossas experiências transatas de outras existências. Então, com relação a isso, nós temos o livre-arbítrio para buscarmos o caminho do bem ou o caminho do mal, para ceder às tentações ou resisti-las. Agora, quando fraquejamos, um bom espírito pode vir em nosso auxílio, mas não pode influir sobre ele, como disse, de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, eu não gosto muito desse termo não, né? Mau, imperfeito fica melhor. Todos nós temos valores, alguns. Outro dia eu estava dando um exemplo para um amigo. Querem um exemplo? Adolf Hitler. Considerado o satânico, mas ele amava seu cachorro. Ele amava o animal. Então ele tinha valores. E outros aí, déspotas, ditadores, que vieram com propostas e sucumbiram, como Napoleão Bonaparte e outros mais, os títeres das ditaduras, todos têm valor. Então, não pode jamais um espírito dominar o livre-arbítrio, a vontade. Então, esse espírito considerado mau, imperfeito, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. E isso eles podem. Mas eles não podem deter as decisões do livre-arbítrio, do espírito encarnado. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a espiritualidade responde incisivamente. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Então, na acepção mesmo da palavra, fatalidade é só no instante da morte. Chegar desse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Não tem como fugir. Então o espírito faz uma escolha, por exemplo, como foi o caso da ponte, no momento da morte, aquilo é uma fatalidade. Agora, não significa, volto a repetir, que esse termo esteja literalmente ligado à morte. Você pode ter uma fatalidade disso pelo seu livre-arbítrio, fazer mudanças, tomar outras atitudes, desviar de alguns caminhos. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Bela pergunta. Não morrerás. Se não chegou a hora, se a trombeta não soou, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Agora, quando soa a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus, meus irmãos, sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então a gente está vendo aqui claramente, tirando esse destino, essa fatalidade da escolha, mas também entra a escolha, que é exatamente a grande concessão que Deus nos deu. Qual foi? O livre-arbítrio. Poder que temos de decidir nossas existências.
Tanto que a verdadeira fatalidade, que é a morte, é a escolha. Foi uma escolha do espírito antes de encarnar. Então, o livre-arbítrio, e para isso temos que trabalhar a textura, o cimento do nosso livre-arbítrio dentro do bem, para fazermos as melhores escolhas que pudermos. E basta querer. Basta querer para executar. Nós temos esse poder claro, insofismável, de nos desviar de caminhos que não são muito dignos. Quando cedemos, infelizmente, estamos falindo, que vamos ter que responder mais à frente. Do fato de ser infalível a hora da morte, questão 854, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? Olha que pergunta interessante. A infalibilidade da hora da morte. Podemos deduzir que as precauções são inúteis? Não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. Então parece-nos algo contraditório, não é? Tem realmente decisões, escolhas que se enquadram na verdadeira fatalidade, das quais o espírito não vai conseguir se eximir. Agora, existem outras, até escolhas. E aí aqui o espírito, pelo seu livre-arbítrio, ele toma as devidas precauções. E aí, certamente, a desencarnação não irá acontecer. Porque a morte que nos ameaça, ela foi profilaticamente trabalhada. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Agora, olha que interessante essa pergunta. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Então vamos dizer, uma criatura, numa guerra, enfrenta todos os perigos de combates, achando, persuadidos de que a sua hora ainda não irá chegar. Tem algum fundamento nessa confiança? Os espíritos aqui encerram as nossas buscas, as nossas pesquisas. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Ele tem um pressentimento de que ainda não vai chegar a hora, que ainda não é a sua hora. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir. Ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela ele necessita. Naquela missão, está numa guerra, está num combate, numa pugna, pode vir também da intuição que tem da existência que escolheu. Então vem aquela intuição, aquele pressentimento, ou da sua missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, companheiros, vejam como esse estudo é interessante. Eu sempre costumo dizer que doutrina espírita, a gente tem que ter uma abertura, uma universalidade. Não é como muitos dizem, suicidou-se, vai para o Vale dos Suicidas. Abortou, vai lá para as regiões trevosas. Não é assim que as coisas funcionam. Existem os atenuantes relacionados à evolução intelectual, moral da criatura. Não podemos fazer comparações absolutamente com uma pessoa mais credenciada, que conhece a doutrina espírita, com uma pessoa ignorante, que não tem a visão do ato que está cometendo. E tudo na doutrina espírita requer
raciocínio, pensar, analisar como fizemos hoje, o que é uma fatalidade, quais são as possibilidades, o livre-arbítrio, em decisões de precaução, enfim, aí está a excelência desta doutrina. Porque a doutrina espírita ela abre um campo imenso interpretativo. O que não podemos fazer é bater o martelo, que é uma característica nossa. É isso e acabou. Não é. Temos que raciocinar, nos posicionar, ver as alternâncias que ocorrem, até para a gente respeitar o próximo, né? Porque nós temos, infelizmente, o hábito acusatório e até vexatório de apontar o dedo porque aquela criatura cometeu um desatino. E nós? Quantos desatinos já cometemos? E que continuamos a cometer? Não precisamos ir muito longe, não. Basta sermos contrariados em quaisquer situações que nós vamos muitas vezes reagir. Nosso ego ele não permite contrariedades. Tem que ser da nossa forma, do nosso jeito. Em verdade, tudo é fruto do egoísmo. É o vício mais radical, como dizem os espíritos respondendo a Allan Kardec. Temo-lo dito muitas vezes. O vício mais radical é o egoísmo. E de alguma forma, mais ou menos, somos egoístas. Sempre nos privilegiamos, atendendo nossos interesses pessoais. É isso que temos que reformar paulatinamente, passo a passo, no curso ou no decurso de nossas existências. Belíssimo capítulo da fatalidade e os pressentimentos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, gratos por esta oportunidade de estarmos aqui, conversando sobre a doutrina espírita. Que o Mestre esteja em nossos corações, graças a Deus, e que assim seja. Vamos então nos entregar, abrindo nossos corações e pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe com as sagradas contas do seu rosário, que abençoe nossa saúde, nossas cabeças, nossos planos, nossos sonhos. Ilumine a fé, os caminhos, as esperanças e os ninhos. Abençoe e proteja sob seu sagrado e santo manto de amor todos em todo canto do nosso planeta. Abençoe Nossa Senhora. Pedimos também que nesse instante Bezerra de Menezes se faça presente, derramando sobre todos nós bênçãos infinitas de cura, de restabelecimento, de restauração de nossa saúde. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas
em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício dos que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Tomando nossa água, vamos imaginar que ela vá direto ao nosso coração e cure os nossos corpos físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, irmãos. Vamos então à prece final. Eu vou pedir mais uma vez nosso irmão para contribuir conosco nesse momento. Nesse instante de grande arrebatamento, onde todos estão ligados à imagem memorável do nosso Mestre amado, imaginando essa criatura majestosa, sublime, nos sintamos abraçados por Ele. Nos sintamos como crianças, aconchegados. Nos sintamos felizes, mesmo ante as aflições. Nos sintamos brandos, embora tantas conturbações. Que as bem-aventuranças possam nos plenificar. Uma única conduta a ser praticada e exercida por todos nós. Mas também abraçados ao Cristo como co-criadores, que possamos criar o que já está criado. Criar os implementos morais, consoladores, restauradores, para todos que sofrem. Sofrem enfermidades finais em seus leitos de dor. Aqueles desassistidos, perambulando pelas vias públicas, adormecendo debaixo de marquises. Aqueles portadores de insanidades mentais, em suas convulsões, em seus ataques. Aqueles que não têm um grão de alimento para saciar suas fomes. Enfim, Jesus, que as suas bênçãos, que também vamos compartilhar, sejam dirigidas a todos esses irmãos, para que se esclareçam, para que despertem, para que compreendam as finalidades da existência corpórea. Ó Jesus, estamos aqui como trabalhadores da última hora, para através de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mãos, de um aconchego, podermos levar a todos esses queridos irmãos, porque são irmãos, a harmonia,
a paz, tudo em verdade, regido pelo teu amor incondicional. Ó Mestre querido, gratos estamos por mais uma noite de arrebatamento espiritual. E com a tua permissão, pedimos então para o encerramento da nossa reunião de luz, e que esta casa continue a irradiar, trazendo outros irmãos para o conhecimento da doutrina espírita, o Consolador prometido por ti, Jesus. Graças a Deus, que possamos partir em paz e ter uma noite de grande refazimento espiritual. Graças a Deus, Jesus. Que assim seja. Bom, meus irmãos, só um avisozinho, um esclarecimento em função dos copinhos que a gente está usando. Às vezes eles fazem um barulhinho um pouco chato, a gente sabe disso, bem chatinho, mas é necessário porque a gente está evitando a compra de muitos copinhos para descartar depois no lixo. Então, a gente não só está fazendo uma economia para nós, mas limpando um pouco o planeta, né? Mas fiquem tranquilos, porque terminando aqui todos vão para uma solução que vai esterilizá-los, depois eles são lavados e todos passam pelo álcool para que vocês possam usar, tá bom? Então fiquem bem tranquilos. Tenham uma boa semana, muito trabalho, muita luz, muitas alegrias. Deus abençoe.